Os tempos estão para o Almirante, não é? Mas analisando as coisas separadamente, havia a ideia de que o Almirante se colocava no centro entre o Partido Socialista e o PSD. Bom, bem. O texto biográfico que sai no Expresso, que já estava hoje no homepage e sai amanhã, é um texto do Vítor Matos, mas que dá uma patina ao Almirante que ainda não tinha. Dá-lhe uma genealogia consistente de um homem que vem do ultramar, de famílias, com algumas delas com alguns ramos ligados ao antigo regime, outras democráticas, aquela coisa que dá aquela consistência familiar. E os seus tempos bravos, naquele charuto metálico, a bater recordes, com cheiro a suor a homens e a óleo, e a dizer não, se são 12, quer 14 horas, toda aquela coisa. Mas o Almirante cria o centro. Se nós tirarmos esta unidade hoje da apresentação do Almirante, aquilo é qualquer coisa entre o Quinto Império e a RTP Memória. Se nós tirássemos a cor à televisão, aquilo podia ser, e puséssemos 1973, aquilo podia ser uma coisa da RTP Memória. Tudo aquilo, havia ali, todo aquele discurso havia entre... Era uma coisa pessoal, entre o mar, a glória, a vontade de ser grande, o desejo e a esperança, o oceano e o mar. Havia todo um discurso da saudade e da vontade e do crescer. Havia ali uma vontade de voltar a ser grande, dos descobrimentos. Depois as imagens passavam por trás, havia uma imagem de Moçambique, uma imagem o Eduardo das Conquilhas, ali na parede. Já lá fomos. Tem uma coisa, tem uns azulejos sobre o passado do Eduardo das Conquilhas, diz assim: o Eduardo foi pastor, o Eduardo foi pescador, né? Era um bocado como o Almirante. O Almirante nasceu em Moçambique. O Almirante fugiu para o Brasil. O Almirante veio para Portugal. Não é? Tem essas imagens. E depois no meio havia imagens do oceano. Toda essa imagética é uma coisa que puxa muito aos portugueses que se sentem agora. Os portugueses neste momento se sentem muito deserdados. Os jovens, então. Os jovens com a bandeira atroz. Precisam sentir orgulho no hino. Tudo isto. Ora, há aqui umas portas que se abrem para o Chega, para entrar assim. Anda. Eu acho que há o risco do Almirante ter o apoio oficial do Chega. E se isso acontecer, é um problema para o Almirante. Era bem pensado por parte do Ventura. Não, escuta, eu vi já o Ventura dizer que já se coloca a oportunidade de... Porque o Ventura, se apoiar oficialmente e dizer assim, o partido Chega, apoia oficialmente, para já... O que é que vai dizer o Almirante? Renego o apoio. Não, pode dizer, não quero. Mas, e para já, o Chega vai ter outra vitória, eventualmente. Porque se o Almirante coisa vai para lá com as bandeirinhas do Chega no dia que ganharem as eleições. Mas, em todo o discurso de hoje, houve não é uma um coisa cheiro... que ele possa controlar. Não? Exato. Mas o que eu estou a dizer é, se virmos só hoje, houve ali um movezinho patriótico misturado com... Não sei se lembram aquela imagem do lançamento de um... Ouviste o som de fundo dos Da Vinci? Escuta, um lançamento de um drone da Marinha, em que está o tipo a lançar o drone da Marinha, o drone cai assim. Essa tecnologia aeronáutica da Marinha também. Houve entre esse futuro qualquer coisa que a Marinha está à espera, com a necessidade que o país vai ter nesse futuro incerto de guerras e não sei o quê.
Eu, sinceramente, este almirante de hoje, com o nosso engenheiro Ângelo ali à frente, a bater palmas todo Dr. Isaltino, figuras de proa nacionais, Mário ali, Ferreira, o dono da TVI, dono da TVI, papadas nacionais de grande porte ali à frente, na primeira fila. O almirante vai ter que voltar ao camuflado, ou talvez àquela camisola colonialista, sabe, aquelas tornadas, uma camisola de campo. Porque hoje, de facto, aquilo senti um certo granulado a preto e branco. e um bocadinho de naftalina também. Mas na plateia. Na plateia. Não, e dele também. Bolas. Um Até mais homem dele. que não sabe sorrir. Eu acho Isso de é graça, bom. eu acho de graça, eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade. É uma pessoa que não saiba sorrir. Pois. Mas Eu estou a pensar assim, que tivemos dois presidentes da República que não era propriamente o que fazia o melhor. O Cavaco Silva Quer o Cavaco, quer o Guilherme. Não eram propriamente. E Ramalhianos Não eram propriamente Ramalhianos, Não eram homem de propriamente gargalhada. taxas de Gargalhada. gargalhada. Para terminar, Luís mas era Pedro. outro Ramalhianos século. era É verdade, era outro Era outro século. século. Era outro século. E não havia Era outro patilhas, agora século. já Era não há outro século. patilhas. Quer dizer, era Como eu sou mais estilo Jorge Muito Sampaio. bem. gosto Pedro, mais. termina. O candidato, o Ramalho e ele têm algumas coisas em comum. São militares. Eu acho que o Almirante tem tudo para ganhar a primeira volta. Contudo, tudo isto Podias ter dito tudo contudo, Ponto, faz se um ponto. o Chega lhe der o apoio oficial, é um grande embaraço para o Almirante. Era só isto que eu queria dizer. Mas para ganhar Podia ter dito isto em um a primeira minuto. volta- É verdade, é verdade. Sim, dos votos Pedro. do Chega. Mas pronto, mas Tiveste eu vou tentar colorido, esta coisa. tiveste colorido, Pronto, é. podia ter sido isto só. O nosso almirante é mais um grande presente do ex-primeiro-ministro António Costa. É aliás. verdade. Há duas ou três personalidades que vieram a ensombrar bastante o nosso panorama político e social, que são presentes de António Costa, que nos deixou estes presentes magníficos. Um deles, a pessoa que depois correu com o próprio António Costa, não é? Lucília Gago, que é a grande autora daquele parágrafo que nos trouxe a este ponto. Deu tanta felicidade a António exatamente, Costa na Europa. Provavelmente, mas que nos O parágrafo que lhe trouxe tanta felicidade. eu lembro-me que sem aquele parágrafo, Que o fez tão feliz. muito propriamente, muito possivelmente, não tínhamos tido as duas últimas eleições. Mas esse parágrafo existiu. Obrigado, António Costa, por ter posto Lucília Gago, e obrigado, António Costa, ponto ironia, por nos ter dado o Gouveia e Melo. Porque o Gouveia e Melo, convém recordar, um candidato que é assim, eu já não sei quem é que dizia disto, que é assim um candidato em forma de assim, quer dizer... Alexandre O'Neill. Pensa que não era sobre o canto. Não era, Acho que não era sobre o Gouveia e porque Melo. Alexandre O'Neill não conheceu Não da minha conheceu, ideia não conheceu. Gouveia e Melo. Alexandre O'Neill, invoco também, obrigado, claro, é um candidato em forma de assim, porque... A frase toda é uma coisa em forma de Eu sei, assim. mas por isso é que eu disse o candidato. O Gouveia Não acho que ele Melo, seja uma o coisa Gouveia em forma de Melo, assim. ninguém sabe o que é que... A única coisa que as pessoas sabem de Gouveia e Melo, é que foi um indivíduo que comandou o processo de vacinação, não vou repetir, não me queria repetir, mas vou repetir, processo que estava, como eu aqui disse, na altura, condenado ao sucesso. Ele era a segunda pessoa e que depois foi guiada para a primeira, ele para primeiro lugar. O plano que foi executado era exatamente o plano que havia antes de Gouveia e Melo chegar, num país que tem um excelente serviço. Não, mas aqui é um de sistema. vacinações. Depois de vacinações, porque Vacinação. é melhor do Pronto. que o Serviço Bem, Nacional de portanto, Saúde. é isto que nós sabemos do Gouveia e Melo até agora. Agora vamos sabendo de outras Mas coisas. ele também serviu para proteger António Costa das críticas, não? Lá Fernando? está. Foi por isso que ele lá o escolheu, está, aliás. Lá está. É Escolheram um mais um militar presente. porque- É A sua posição claro. sobre isso. Agora, não, profissão, Eu não. achava a Marta